Eu sou sobrevivente de um naufrágio, mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui, mas dei a volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, pois sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui, mas dei a volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, pois sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, pois sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Agora vamos ver algo aqui, resumir algo da visão de Patmos aqui. João, Apocalipse do apóstolo João, né? É a revelação de Jesus Cristo, né? Ao apóstolo João. O que João fazia em Patmos? O que Deus queria com João em Patmos? O que ele queria com ele lá? Ele seria o quê? Um instrumento de Deus. Deus iria ajudar ele ali, né? O que Deus, muitas vezes na cabeça do homem, o homem ele começa a raciocinar, né? Uai, mas o que Deus quer com o seu servo numa prisão? Numa prisão. O que Deus quer fazer com o seu servo? Muitas vezes é o plano de Deus. Deus tem um plano para João. Se não fosse João ali naquela prisão, nós não teríamos hoje o quê? O Apocalipse. Nós não teríamos as Escrituras. Vamos ler aqui o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 em diante. João falando que eu fui arrebatado, Apocalipse 1, versículo 10 em diante. Eu fui
arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Agora você vê que é símbolos. O Apocalipse ele é o quê? Ele é símbolos. 7 castiçais, igual o irmão falou aqui, né? Não seria... Por que não usou velas? Por que não usou velas? Usou castiçais. Alguém sabe? Poderia ser velas. E aí? Quem sabe? Vela apaga rápido. Castiçal não. Castiçal demora. Quando você tem o óleo ali, ele vai, ó. Quem é da roça que usa ali, ó, você coloca, acende o castiçal ali, acende. Ele vai demorar. Não vai demorar? Vela, rapidão ela apaga. E ali ela está simbolizando, o castiçal está simbolizando as 7 igrejas. 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, vestido até os pés, comprido, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Brancos como a lã branca. Quer dizer que é uma pessoa idosa? Quem que leu a visão de Patmos? O que significa? O que significa a lã branca do cabelo de Cristo? O que significa? João vê na Cristo. O que significa? Oi? Sabedoria. Sabedoria. Olha só. Sabedoria. Na página 30 aí? 39. Sabedoria. Olha só. João primeiro nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco, luzente como a neve. Isto não era por causa da sua idade, não. O cabelo brilhante, branco, não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. E isso Deus tem de monte. Deus tem muita sabedoria. O eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. Antigamente, o que os juízes utilizavam na cabeça? Eles usavam a peruca branca. Peruca branca para simbolizar sabedoria. Traje grande, né, para simbolizar autoridade. Então, eles usavam esse traje. Como a neve, né? E seus olhos como chama de fogo. Seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados em uma fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. O que significa voz de muitas águas?
Porque Cristo tem a voz de muitas águas. Nós lemos aqui em visão de Patmos. O que simboliza águas? Águas simboliza multidão. Multidão. Multidão dos cristãos que morreram. Não tem os cristãos que morreram, os cristãos que expressaram sua fé? Então, está simbolizando o testemunho. Testemunho. Aqui, bem aqui na página. Alguém achou? Por que os seus olhos são como fogo? Aqueles olhos são como chama de fogo, os olhos de juiz, que retribuirá aqueles que o rejeitaram. Rejeitaram. Os pés de latão. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. E isso é exatamente correto, pois o latão significa juízo divino. Juízo divino. O que a serpente de Moisés era? De latão. A serpente lá era de latão. Vamos ver aqui onde que fala sobre essa parte das águas. Aqui, Sua voz era como a voz de muitas águas. Agora, águas representam, ouça em Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos, multidões, nações, línguas. Sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo, porque estas são as vozes de multidões de testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo, pregado seu evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. Olha só. Então, Apocalipse é símbolos. Se você não tem profeta para explicar o que são esses símbolos, você se perde. Se perde, né? Então você se perde. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste nas minhas destras, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são... O que é as estrelas? As estrelas são os mensageiros. Olha lá, nós temos 7 mensageiros. E as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, mensageiro, nós temos Paulo, Irineu, Martins, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Desses mensageiros, 2 profetas.
Paulo e Brana. Nós temos. Por que que a igreja é representada como lua? Porque reflete a Cristo. Reflete a Cristo, a lua. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir aqui, enquanto o irmão Marcos Eduardo vai trazer um destaque para nós, estúdio, coloca para nós aí, João, apóstolo do amor. Nós falamos o que João estava fazendo em Patmos. Tudo tem um plano de Deus. É uma sementinha que João estava plantando em Patmos, que seria revelar o Apocalipse, o que vai acontecer, né? Qual que é o plano? Deus tem um plano para a noiva gentia. Deus tem um plano. Vamos então ver João, apóstolo do amor. Estúdio. Temos que mantê-los vivos por hora. Vamos, escriba. Até tu precisas comer. Esta é para ti, Teófilo. João, estou até com medo de chamá-lo pelo teu nome. Jesus nos salvou e trouxe a ti, seu último apóstolo, aqui neste buraco. Por quê? Dê-me esta tigela. Vamos. Isto é suficiente para você, velho. E consideres isso um presente. Pelo pouco que tens feito na mina. Assim tu só adquires mais inimigos. Estás sem forças, Demétrio. Gostaria de ter a tua força. Ah, minha força. Minha força não vem de mim. Vem do Senhor. Aquele que acreditar terá vida eterna. Deus é amor. E quem sobreviver e viver em amor, viverá em Deus. E Deus nele. Se aguentarmos a dor e sofrermos com fé e amor, encontraremos verdadeira alegria no Senhor. Amém, graças a Deus, né? Então, Deus escolheu a João, né, para trazer a visão, né, de Patmos, para trazer toda a revelação de Jesus Cristo, né, para ser entregue, né, à sua noiva. Amém? Graças a Deus. Vamos então ouvir o destaque lá dos irmãos de Jangada lá, irmão Edgar, irmã Sara, nos mandaram
o destaque sobre o tema. É a visão de Patmos. Estúdio, vamos então ouvir os destaques? Boa noite, amados irmãos. É um prazer estar aqui dando a minha contribuição para esse clube dos jovens. E eu vou ler o parágrafo 2 e o 4 da mensagem A Visão de Patmos. Você se dará conta que João se identificou entre os cristãos como um irmão na tribulação. Foi nesse tempo que a igreja primitiva estava passando por uma perseguição tremenda. Não era somente que em todas as partes se falava contra sua religião, mas as próprias pessoas eram encarceradas e assassinadas. João, tal como multidões passadas, agora estava sofrendo a prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando o aprisionaram, procuraram em vão matá-lo, fervendo-o em azeite por 24 horas. Então, os oficiais, enfurecidos, sem poder, o confinaram a Patmos, como se fora um feiticeiro. Porém, Deus estava com ele, e lhe foi permitido deixar a ilha e voltar a Éfeso, onde de novo continuou como pastor até o tempo de sua morte. Parágrafo 4. Eu fui no Espírito. Não é em verdade formoso? Como amo isso! Vocês poderiam chamar isso a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu Espírito Santo. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito. Isso não haveria produzido essas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus. E nós também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse: eu orarei no Espírito. Eu cantarei no Espírito. Eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos seus resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus essas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, os quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Isso aqui é uma água fervente. Nós podemos usar isso como comparação. Lembre-se, como já foi dito ali, na leitura no parágrafo 2, João foi fervido em azeite fervente por 24 horas. E nem mesmo a ponta dos seus cabelos foram danificados. O que é isso? Se não for Deus agindo, eu não sei o que pode ser. Mas olha só. João foi jogado ali na ilha de Patmos. Naquela ilha, ele foi jogado ali com o pretexto de ele ser um feiticeiro, um fora da lei, alguém que estava infringindo as leis, alguém realmente abominável. Mas será que João estava com medo? Será que João olhou aquela situação e falou, não é para mim? Muitas vezes nós olhamos algumas situações ruins e nós pensamos, poxa, eu acho que aquilo não é para mim, eu acho que não, nós temos medo de algumas situações. Mas você já parou para pensar? Você, irmão, já parou para pensar em alguma situação que você não quer ir e que realmente parece ruim? A ilha de Patmos não é um lugar bonito, com certeza não era um lugar mais bonito daquela época. Mas Paulo foi ali, Paulo foi levado para lá. Com certeza, muitas vezes ele nem queria ir, né? Ele foi levado ali como um prisioneiro. E naquela época, a igreja estava sendo muito perseguida e muito procurada. E João estava sendo procurado para ser morto. Então ele foi levado ali para a ilha de Patmos. E nós podemos comparar essa situação com algumas situações que nós vivemos atualmente. Nós muitas vezes somos levados para ilhas de Patmos, podemos assim dizer, e nós não queremos estar ali, mas lembre-se, João tinha um propósito naquela ilha. Assim como você pode ter um propósito em uma situação ruim, em um lugar que você não queira estar, que seja verdadeiramente ruim, mas talvez Deus tenha um propósito para você. João ali naquela ilha, João estava ali para ter as revelações, não é verdade? Ali, assim, já puxando o gancho do versículo 4, que já foi lido, João teve as revelações e aquilo foi passado para a igreja. E ali naquele lugar ruim,
mesmo estando em um lugar muito ruim, ele foi protegido e foi guardado por Deus. Então ele tinha um propósito e ele não morreria, não passaria por nenhum tipo de dificuldade até cumprir aquele propósito. Tanto que ele foi fervido em azeite e não se queimou. Então, se Deus te manda fazer algo, se você tem um propósito em algum lugar, não tenha medo de ir, não seja como um Jonas da vida, não seja um Jonas. Vai, encare seus problemas, seus desafios, e ali Deus vai te honrar e vai te fazer cumprir o seu propósito na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe a irmã Sara, Yasmin, irmão Edgar. Deus abençoe e continue abençoando esses irmãos aí de Jangada. Continue participando sempre, né? Deus vai abençoar vocês ricamente. Deus abençoe vocês. Vamos então encerrar com o irmão Marcos Eduardo. Ele vai falar algo e estaremos então encerrando esta parte, esta mensagem, a visão de Patmos. Creio que fomos ricamente abençoados, né? João estava lá, estava com um propósito, que era cumprir o plano de Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes e os que estão aí pela conexão. Apenas trazer um destaque aqui. Estamos finalizando esta mensagem para entrar definitivamente nas eras, né? Vou trazer um pouquinho aqui sobre um dos temas que o profeta bateu aqui nessa mensagem, né? Seu rosto como o sol. Na página 47. Em Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a noiva Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa da sua presença não será preciso nenhuma luz, não vai precisar mais de sol. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz. Amém. Ele mesmo, as nações que entraram nela caminharão em sua luz. Você não está feliz? Amém. De que esse dia está próximo de nós. João viu esse dia chegando. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Na parte B aqui do segundo parágrafo, como já afirmamos, para o pecador, sua voz é um som de catarata ou da rebentação de ondas mortíferas sobre o riacho, sobre as praias rochosas. Porém, para o santo, sua voz é como um repouso, satisfeito em Cristo, resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor. Ele diz: não temas, eu sou aquele que era, que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso, isto é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e trará a salvação debaixo de suas asas. Amém. Estamos ansiosos esperando este dia. E o Cristo vitorioso, o último tema que o profeta bate aqui na mensagem, né? Na página 48 agora, os irmãos que estão acompanhando, na parte de cima aqui da página 48, vou começar aqui no finalzinho da página 47. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito dessa visão. Com sua força completamente esgotada, João caiu aos seus pés como morto. Mas a mão do Senhor o tocou com amor, e a voz de bênção disse:
Não temas, não tenhas medo, eis que estou vivo para todo sempre. O que há de temer? O que temos de temer? Uma pandemia? São esses políticos que estão bagunçando o país? O que há de temer? O juízo que caiu sobre... O que há de temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura. E quando ele desceu, foi por nós. Amém? Ele absorveu o pleno impacto da ferida do pecado e, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, o inimigo não pode nos acusar. Portanto, agora nenhuma condenação há. Por que deveria a igreja temer? Que promessa alguma ele falhou em manifestar diante de nós. Por que temer punição ou morte? Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre, que conquistou o mundo com a idade de 33 anos e não tendo como fazer novas conquistas. Morreu vítima do pecado e de uma vida dissoluta. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derrotado e exilado em Elba, apenas para encontrar-se conquistado. Mas nada pode conquistar a Cristo. Aquele que desceu, agora subiu acima de tudo, e ele foi dado em um nome, que é sobre todo nome. Sim, tudo é ele e foi dado em nome dele. Ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura e tem suas chaves. Amém. O que ele desliga, está desligado. E o que ele liga, está ligado. Não há nenhuma mudança nisto. Não houve nenhum conquistador antes dele e nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus e Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Amém. Finalizando aqui com o penúltimo parágrafo. Não temas, João, não temas, ó rebanho, de tudo que eu sou, tu és herdeiro. Nós somos herdeiro. Todo o meu poder é teu, minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo o poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Este é meu pacto e jamais pode falhar. Então está aqui Deus nos deixando essa firmeza, né? Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Temos que falar a palavra e ele cumprirá. Este é o pacto e jamais Deus falhou e jamais falhará. Amém. Deixo aqui meu destaque, Wesley. Deus continua abençoando a cada um que está aqui presente na transmissão. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu estava com a página aqui, já preparada para ler e ele leu. Amém. Graças a Deus, né? Eu estava preparado para ler e ele leu certinho. Graças a Deus. Agradecemos então os irmãos que estiveram conectados conosco nesta programação. Além dos irmãos que eu já citei, a irmã Fátima, a irmã Maria de Lourdes, né? Com o nosso amado pastor Juvenal, está conectado. Irmão Marcos Paulo, irmão Quirino Cuerbas, boa noite com Jesus, Deus abençoe a mocidade. Irmão Eliseu de Laranjeiras do Sul, Paraná, boa noite com Jesus. O irmão Valdemir Ribeiro, Deus abençoe a todos. Irmã Marlene Ribeiro também, Deus abençoe, né? Deus abençoe aos irmãos, continue aí durante
as novas programações, não perca, né? As novas programações. Nós estaremos estudando, continuando estudando, né? As eras das igrejas. O próximo será a era da igreja de Éfeso. A era da igreja de Éfeso. Então, nós estaremos estudando, então, esta era. Amém? Graças a Deus. Então, tem muita coisa boa para nós aprendermos. Então, nós temos o livro e temos também as mensagens separadas, né? Então, estudamos já a revelação, né, de Jesus Cristo, e agora a visão de Patmos, e vamos partir agora para a era de Éfeso. Então, no encontro falou muito das eras. Não sei se vocês perceberam, o encontro de pastores falou muito das eras. Então, creio que estamos no caminho certo e Deus estará nos abençoando. Amém? Graças a Deus. Vamos então finalizar, fazer uma oração, e os irmãos lá do estúdio solta depois o hino Canta Minha Alma. Canta minha alma, Deus abençoe. Vamos, irmão Douglas, fazer a oração aqui de encerramento. Deus abençoe. Nos próximos trabalhos aqui, o irmão Douglas vai nos ajudar também, trazer o seu destaque aqui, participar conosco, tá, irmão Douglas? Deus abençoe, irmão Douglas. Amém? Faz uma oração para nós. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse companheirismo que o Senhor tem nos concedido, meu Deus. Que no próximo sábado podemos estar aqui reunidos no mesmo espírito. Senhor Deus, abençoe o culto de amanhã também, que nós podemos nos fortalecer mais, meu Deus. Nos ajude, nos livre de tudo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos acompanhe no nosso caminho para casa, nos livrando do mal. Ajuda os irmãos na frente, os irmãos pela internet, que possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos no Senhor Jesus Cristo, num Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Então estamos despedidos. Deus abençoe a cada jovem, a cada ancião. Amém.